bom dia. Hoje é domingo, dia 27 de janeiro, e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo diário da lição aqui no programa do Encontro Diário. Bom, como nós introduzimos no vídeo passado, o nosso tema é sobre moralidade, sobre comportamento, de como o homem deve ou não deve se comportar. E como nós introduzimos também, esse é um tema muito extenso na Bíblia. E, na verdade, ele pode ser encontrado nos primeiros capítulos de Gênesis, como nós vamos ver aqui. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o tema de moralidade, ele, pelo fato de já ser exigido logo no começo dos escritos bíblicos, ele é um tema que está constantemente ligado à própria existência do homem. O homem, quando ele nasceu, ele não era, digamos que, perfeito em todos os seus sentidos e conhecimentos. Deus precisou dizer a Adão e Eva como eles deveriam se comportar em determinadas situações. Eu vou ler aqui para você o capítulo 2 do livro de Gênesis, no verso 16 e 17. Veja só que interessante. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a primeira ordem de Deus no Éden. Já era um mandamento, já era uma lei que eles deveriam seguir, era um comportamento que eles deviam seguir estritamente. Eles tinham uma árvore que eles não deveriam comer. E se eles comessem dessa árvore, o preço seria muito claro: a morte. Se eles não comessem, eles teriam a vida. Então, logo no início dos livros bíblicos, nós temos Deus dizendo o seguinte: que existe uma lei para a morte e existe uma lei para a vida. Existe um comportamento que vai levar o homem à plenitude da vida e um comportamento que vai levar ele do lado contrário, à autodestruição. E nesse ponto, Deus ele fez questão de dizer a Adão e Eva que existem esses dois caminhos, existem essas duas escolhas. Você já sabe que eles escolheram o caminho da morte. E é justamente por isso que nós passamos pelo que passamos hoje. Mas Deus continua incessantemente na história da humanidade, sempre lembrando o homem de que esses dois caminhos existem. O caminho para a vida e o caminho para a morte. Como, por exemplo, aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, no verso 20. Diz o seguinte: a justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Veja que muito tempo depois, Deus se preocupou em dizer para o povo que ainda assim existe um caminho para a vida e um caminho para a morte. Eu quero que vocês se comportem dessa maneira, porque eu quero que vocês vivam. Eu não quero que vocês sofram muito. Eu não quero que vocês sigam esse caminho para a morte. Eu quero que vocês vivam. E não uma vida qualquer, uma vida com plenitude. Uma vida que faça diferença para você e para aqueles que vivem ao redor. Para que você seja uma testemunha para eles de que seguir a minha lei é sinônimo de viver. Ainda outro verso, ainda mais intenso, no mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 30, diz o seguinte, no verso 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Lembre-se de uma coisa: sempre quando nós falamos de moralidade e comportamento, sobre lei de Deus, nós não estamos falando de um Deus que exige que você se comporte dessa maneira, desse jeito, porque Ele é uma entidade que tem o direito de imputar a vontade dele em você. Você foi criado como qualquer outra coisa no mundo. Você está regido por leis. E as instruções de Deus para a vida, elas ocorrem justamente para que a sua vida funcione como ela realmente deveria funcionar. Para que todas as suas capacidades e as possibilidades
as suas potencialidades elas fossem exploradas da melhor maneira possível. Deus pede que você se comporte de uma maneira específica porque Ele quer que você tenha vida. Então, para começarmos o nosso estudo dessa semana, lembre-se, independentemente do que Deus exija de você, Ele exige porque Ele quer que você viva bem. Em primeiro lugar, Ele é um Pai de amor e espera que você viva e viva com abundância. Espero que isso tenha te ajudado hoje e que possa, inclusive, ser colocado em prática. E nós o veremos aí amanhã no próximo encontro diário.